administrar o grande sacramento da crisma. A crisma, também chamada confirmação, ela confirma, ela reforça a graça do batismo. No batismo nós recebemos o perdão do pecado original, perdão de qualquer outro pecado. Se a criança é pequenininha, é só apagar o pecado original. Se é um adulto, ele também obtém o perdão de todos os pecados e da pena devida aos pecados. E em seguida, mas ele recebe também os dons do Espírito Santo, junto com o estado de graça. Na confirmação, esses dons serão confirmados, reforçados, tornados muito mais presentes. Então, ele não é um sacramento indispensável para a salvação, mas seria uma grande temeridade, uma grande irresponsabilidade de não procurar receber esse grande auxílio que Deus nos deu através do sacramento da confirmação. Lembrando que todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por Deus Ele mesmo. Os dons do Espírito Santo são 7. O dom do temor de Deus, que nos faz temer a Deus de diversas maneiras. Temer a Deus enquanto Ele é o juiz, mas temer também por respeito, por adoração, por amor. Alguém que a gente não quer ferir, não quer desrespeitar. E o que mais nos faz, o que poderia nos fazer ofender a Deus é o pecado. Então o temor de Deus se confunde com o horror do pecado, o temor do pecado. E o que nos leva a pecar? A nossa liberdade, quando ela está mal conduzida, quando ela está desregrada. A liberdade que o mundo de hoje procura de maneira desenfreada, de uma maneira desordenada. Pois bem, essa liberdade é necessário que nós analisemos essa liberdade. Liberdade de ofender a Deus? Não. Liberdade de fazer o bem? Sim. Santa Teresinha pedia a Deus de retirar a liberdade de ofendê-lo. Eis aí a sabedoria. Eis aí o dom do Espírito Santo. Eis aí o dom do temor. Eu não quero a liberdade de ofender a Deus. Adão e Eva caíram porque fizeram um uso sem temor de Deus da liberdade. Então caíram no pecado original, que é transmitido a cada um de nós, e daí as dificuldades que nós temos, todos têm como ponto de partida esse mau uso da liberdade feito por Adão e Eva. Segundo dom, a piedade, que nos faz tratar a Deus como um pai, rezar a Deus como a um pai, prestar os nossos deveres de justiça para com Deus como a um pai. É o que nós vemos no Padre Pio ao rezar a missa. A missa é um sacrifício que presta a Deus os nossos deveres para com Ele. Dever de adoração, dever de ação de graças, dever de pedir de novas graças e dever de pedir o nosso de propiciação para que Deus perdoe nossos pecados. Pois bem, vejam como o Padre Pio rezava a missa. Vejam como a Solefèvre exercia e administrava os sacramentos, o dom da piedade, com imenso respeito, com imenso espírito de fé e de piedade. Terceiro dom, o dom da ciência, que nos faz compreender que só Deus basta. Como diz a poesia de Santa Teresa d'Ávila, nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. Com Deus tudo se alcança, a paciência tudo alcança, porque só Deus basta. Essa compreensão de que só Deus basta nos é dada pelo dom da ciência. Os homens correm atrás de coisas que não bastam. Então eles se lançam nós mesmos, somos vítimas, evidentemente. Nós, em primeiro lugar, nós corremos atrás de coisas que não são o único necessário. Santa Teresinha, quando era pequena, o pai dela foi num pescar, como ela gostava de fazer, e ela o acompanhou. E a mãe preparou um cestinho com um piquenique.
E ela viu a mãe preparando, ela já, evidentemente, as crianças estão sempre junto da mãe, vendo o que ela faz. E ela viu aquela geleia com a cor extremamente bela, que, assim, atraente, com a qual ela botou nos fatias de pão. Quando chegou o momento do piquenique, ela abriu esse cestinho e ela viu essas fatias de pão com essa geleia ressecada. E por uma inspiração de Deus, ela olhou e falou, pensou, né? Mais tarde ela vai escrever isso na vida dela. Eu compreendi, vi mais uma amostra, né? De que tudo passa, tudo passa. Dom da ciência. Por que eu vou me apegar a uma coisa que passa? Por que eu vou me apegar a um dinheiro que vai passar? A uma saúde que vai, de qualquer maneira, se perder? Eu vou fazer tudo para conservá-la, mas não vou perder o meu céu para ir atrás de uma maneira desordenada, para obter um bem que passa. Dom, em seguida, o dom da força, que é o dom próprio, principal da crisma. A crisma nos faz soldados de Cristo. A crisma nos prepara para o martírio. A crisma nos dá essa força que a gente vê nos santos, que a gente vê e também nos católicos. Todos os católicos de hoje, para manter a tradição, necessário muita força, muita energia, muita coragem, muito heroísmo, porque é muito difícil no mundo de hoje guardar a fé, no mundo de hoje guardar as obras da fé, é necessário uma força especial que Deus nos dá através do dom da fortaleza. Em seguida, o dom do conselho, quanta dificuldade para a gente acertar qual é o que eu devo fazer num certo momento, o que eu devo fazer diante da complexidade da vida, que seja no momento atual, que seja no passado, que seja em qualquer de todos os tempos, sempre foi difícil saber o que é melhor, o que convém e o que não convém. Veja o Mosso Lefebvre, em 88, ele se perguntava já há vários anos, devo sagrar bispos sem o consentimento de Roma? Ele dizia, isso me repugna muito, eu tenho muita repugnância a sagrar bispos contra a vontade de Roma. E, no entanto, ele viu que era necessário, dom do conselho. É necessário porque a igreja necessitava de bispos. Ele via que Roma, o canal Ratzinger, que o Papa João Paulo II, não faria o necessário para que a igreja continuasse a ter a verdadeira missa, os verdadeiros sacramentos, a verdadeira doutrina. Ele tinha uma percepção profunda da crise da igreja e que nós devemos pedir a Deus também. E diante dessa percepção, ele concluiu, não, eu devo sagrar bispos. Mesmo se Roma me excomunga, essa excomunhão não terá valor, porque ela é excomungar um ato salutar, um ato necessário, um ato bom. E quando é excomungado porque fez o bem, a excomunhão é nula, como a excomunhão que foi lançada contra Santa Joana d'Arc, foi nula. Foi não só lançada a excomunhão, mas ela foi queimada na fogueira, como todos sabem. A pena que caiu sobre ela era nula, porque ela estava fazendo a vontade de Deus. O dom da inteligência, o sexto dom, que nos dá a compreensão do significado das decisões e definições da Igreja. Mosso Lefebvre, mais uma vez, deve ser citado, porque ele compreendeu o que a Igreja ensina sobre o Cristo Rei, a Igreja ensina sobre o mal do ecumenismo, sobre o que a Igreja ensina sobre o erro da liberdade religiosa, tendo bem convicto pelo dom da inteligência também da missa, da presença de Nosso Senhor, do sacrifício de Nosso Senhor. Tudo isso deu a ele uma grande força, uma força tranquila, fundada na compreensão, fundada na inteligência, para que a gente haja, para que a gente tenha força, para que a gente tenha energia, necessário a inteligência. Se eu não entendo uma coisa, como é que eu vou defendê-la? E para entendê-la, como é que eu vou fazer? Vou pedir a Deus, que pelo dom da inteligência, Ele mova a minha inteligência, mova a minha alma e me faça compreender os mistérios de Deus. Finalmente, o dom
o dom da sabedoria, que vai fazer com que a alma vai contemplar as coisas de Deus enquanto elas são amadas. É a inteligência, o conhecimento, junto com o amor. E assim foram os santos. Os santos, por que os santos às vezes têm assim um êxtase, por assim dizer, um êxtase real, ou simplesmente um êxtase no sentido que eles ficam transportados de admiração e na oração ou em outras circunstâncias, diante das coisas de Deus, porque eles as contemplam enquanto amadas. Então, eis aí, vocês vão receber os 7 dons, peço a Deus que vocês possam tirar todo o proveito desses dons. Os dons são como as velas de um barco. Pelas virtudes, podem ser comparadas aos remos de um barco. Pelo remo a gente faz um esforço, nosso esforço. A gente vai remando, e o barquinho vai para frente. Quando tem uma vela no barco, é o vento que move o barco. E a gente vai mais rápido e com menos trabalho. Assim é o dom do Espírito Santo. É como o sopro do Espírito Santo que vai bater na vela da alma, essas 7 velas, que são 7 dons, e vai mover a alma a fazer algo mais perfeito e com menos trabalho. Que o Espírito Santo vai nos dar esse impulso. Então eu desejo a todos que tenham esse impulso, que recebam esses dons mais fortificados, aumentados, e que Deus os conduza. Não há nada mais importante para uma alma nessa vida do que ser conduzido. Conduzido pela direção espiritual, mas muito mais conduzido pelo Espírito Santo. Eis a conduta que nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, pela intercessão da Virgem Maria, nos conduza à vida eterna, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.